pessoal, bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês. Como é que estão as coisas aí, Rômulo, Ana? Certo, um pouco frio, mas tá tudo certo. Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho então sobre o quê? Fala um pouquinho pra gente, Pedro. Qual que é a proposta hoje? Opa, hoje a gente vai falar um pouco sobre vendas. A gente está muito acostumado a falar de projeto, instalação, mas muitas vezes a gente não fala de algo que quase em lugar nenhum ninguém parou para ensinar a gente, que foi a vender, né? Tem gente que acredita que vendas é uma coisa que você precisa ter nascido com um dom, quando na verdade a gente tem algumas técnicas, algumas estratégias que a gente pode copiar e colar e atingir bons resultados, mesmo que a gente não tenha nascido como um vendedor, né? Tá certo, Romulo entende disso, Romulo é bom de vender, já percebi? Não, na verdade, que o pessoal na empresa tem muita pensão para pagar, tem muito filho, aí a gente se obriga a aprender a vender, mas nascer sabendo que não sabe não nasceu não, Pedro tem razão. Vamos aprender com o Pedro então nessa palestra. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, a gente já pode tocar para as palestras? Pode ser, pessoal? Vamos lá então, boa palestra, viu? Valeu, Rodrigo, valeu, Pedro. Obrigado. Boa sorte. Fala, integrador! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse nosso encontro, onde nós vamos falar um pouco sobre vendas de sistemas fotovoltaicos e, de modo mais que especial, a gente vai falar do 100K Solar, que é basicamente uma sigla que significa 100 mil reais em faturamento de energia solar. Hoje a gente vai falar sobre a estratégia mais simples para conquistar 100 mil reais com vendas de energia solar e, o mais importante, praticamente sem custo algum. Espero que você esteja animado para vir nesse bate-papo aqui comigo. Fica à vontade para comentar aqui embaixo, vai deixando aí teus comentários. E antes da gente começar, já aperta o botãozinho de F5, atualiza aí a página do teu computador, do teu navegador, porque alguns outros botõezinhos, algumas informações novas vão aparecer aqui, combinado? Então aperta aí F5 e a gente já vai começar o nosso bate-papo. Então, meus amigos, é o seguinte, antes da gente começar, eu preciso colocar algumas coisas para a gente ir com o pé direito em busca do 100K Solar. Então, é muito provável, se tu está assistindo aqui esse bate-papo, essa palestra hoje de vendas de energia solar, que tu já tenha tentado vender e de repente não conseguiu. Com certeza, em algum momento da tua vida, tu deve ter enfrentado isso. E muito provavelmente não foi culpa tua, tá bom? Eu vou te explicar por quê. Em lugar nenhum, ninguém ensina a gente a vender. A gente faz o ensino médio, fundamental, faz uma faculdade, faz curso técnico, faz curso de tudo, mas dificilmente alguém toca no assunto vendas e a gente acaba tendo que ir aprendendo na tentativa e no erro. Então, calma que hoje tu vai aprender um pouquinho de como colocar isso em prática e não precisa ter nascido vendedor para isso, tá bom? Se você se questiona se para vender tem que ter um dom e que isso não é para você, tem muita gente querendo que você pense assim, de modo especial seu concorrente, certo? Então, calma que existe um passo a passo, uma formulazinha que a gente consegue copiar e colar. Eu mesmo sempre fui um péssimo vendedor, não só de produto, mas de ideia, até que eu entendi que existe basicamente uma fórmula que a gente consegue copiar e colar e começar a ter êxito na parte de vendas. As grandes empresas, elas querem que você pense que é preciso de muito recurso e burocracia para chegar lá, porque para eles vai ser vantagem, e a verdade é que eles estão errados, né? E tanto eu como tantos outros integradores, inclusive vou compartilhar alguns cases aqui de sucesso com vocês, achávamos isso lá no início, que precisava de muita grana, muito recurso para iniciar as vendas de energia solar, e no meio do caminho a gente descobriu que não era bem assim. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. E também é o seguinte, quem está lá no topo não quer que você compita e esteja lá competindo com eles. Então, quando a turma, as empresas que estão mais lá na frente, ganhando aí a maior fatia do mercado, vê integradores como a gente, muitas vezes começando pequeno e ir alcançando esse espaço no mercado, essa turma se sente incomodada, né? Então, às vezes, eles vão baixar preço e tu precisa competir com preço contra eles. E ao longo desse nosso bate-papo hoje, eu vou te falar como que tu pode conseguir fazer tuas vendas, ainda que tu venda mais caro do que o teu concorrente, tá bom? E independente se a grande empresa colocar o valor lá embaixo, porque para ti vai ser difícil concorrer com ela, se tu usar essa metodologia que a gente vai conversar aqui hoje, com certeza tu consegue vender mais caro. E eu vou te dar exemplo sobre isso hoje, tá bom?
sempre com profissionalismo, tá bom, pessoal? É importante a gente reforçar isso. E é por isso que a gente está aqui, né? Basicamente, a gente está vivendo aqui um momento de democratização da energia solar. O Summit Solar 2021 vem com essa proposta, né, de trazer muita informação, muito conhecimento, e qualquer um de nós pode pegar isso e no dia seguinte já colocar em prática para atingir êxito. Pedro, como que vai funcionar esse nosso bate-papo aqui hoje? Eu vou hoje falar basicamente para duas pessoas. Primeiro é para você que está iniciando nas vendas de energia solar. Eu acredito que tem um público forte aqui me acompanhando nesse momento, que está no início da sua carreira como integrador fotovoltaico. E você, eu quero que tu preste bastante atenção nas técnicas e estratégias simples que nenhum curso de energia solar te ensinou e como que isso vai te fazer construir uma empresa lucrativa no futuro próximo, tá bom? Então, é isso que tu está iniciando, você que está iniciando, é isso que você deve esperar até o final dessa apresentação. E você que já é experiente, o que é que tu deve esperar desse nosso bate-papo? É descobrir um novo caminho para o teu 100K solar, sem se preocupar com a concorrência e nem abrir mão dos lucros. Esse tem sido o maior calo, a maior dor de cabeça dos integradores que já estão aí há mais tempo no mercado, mas está ocorrendo uma guerra de preço muito grande, e se a gente continuar nesse caminho de guerra de preços, as chances são que a gente já está entrando num mar vermelho, né? E esse mar vermelho a gente sabe que só vai sobreviver quem tiver mais caixa. Então, hoje eu vou te apresentar um caminho que tu vai sobreviver vendendo até mais caro, se isso for da tua estratégia. Qual é o nosso principal objetivo hoje nesse nosso encontro? Tu precisa sair daqui entendendo que o único jeito de tu fazer o teu 100K solar sem custo nenhum é por meio dos dois sentidos fundamentais. O que é que são os dois sentidos fundamentais? Ouvir e falar. Basicamente, só precisa saber ouvir e saber falar no teu processo de vendas. Agora tu vai entender o que é que tu precisa ouvir e o que é que tu precisa falar com os teus clientes no meio desse processo. E a segunda coisa é que o único jeito de dominar esses dois sentidos aí é copiando e colando a fórmula do vendedor solar. Então, por que eu chamo de fórmula? Porque é algo que tu consegue estudar, copiar, colocar uma fórmula em prática. Então, hoje eu vou te apresentar essa fórmula e eu espero muito que você coloque ela em prática a partir de amanhã, tá bom? Se não for amanhã, a partir de segunda-feira, já com os teus próximos clientes. A gente tem 40 minutos. O que é que a gente vai fazer nesses 40 minutos? Tu vai entender a exata estratégia para alcançar o teu 100K solar. E eu vou te falar também qual é o combustível para tu colocar no teu motor de vendas, tá bom? É um combustível aditivado que certamente tu vai atingir aí o teu 100K solar rapidinho. O que é que a gente faz agora? Eu vou te pedir encarecidamente. A gente está aqui sábado de manhã, você poderia estar fazendo um monte de coisa, mas está me acompanhando. Então, eu vou te pedir para desligar todas as suas distrações. Então, coloca o teu celular e, se possível, no modo avião. Se tu estiver assistindo o teu celular, esquece o WhatsApp, fecha tudo, fica aqui comigo, tá bom? Fecha a porta da tua casa, do teu quarto, se tranca, pega papel e caneta, deixa aí do teu lado e vai anotando toda dica, toda sacada que tu puder utilizar aí no teu dia a dia como vendedor de energia solar, tá bom? Se liga nas entrelinhas, porque o ouro, o segredo de tudo que eu vou falar aqui é você que precisa, nas tuas anotações, revisar e ter aquela sacada para vender um pouco mais de energia solar. Quem que é esse maluco que está falando aqui para você hoje, né? A Ana já me apresentou rapidamente lá no início. Então, eu me chamo Pedro Vasconcelos, eu sou empreendedor solar e professor universitário, professor de ensino técnico também, já tem quase 10 anos que eu tenho aí em sala de aula. Sou engenheiro de mecatrônica, não sou engenheiro eletricista, e como vocês devem imaginar, como engenheiro eu devo ter tido muito trabalho para aprender a vender, né? E realmente quando a gente tem esse perfil técnico, a gente precisa se esforçar um pouco mais do que a maioria das pessoas para descobrir como que a gente vende. Sou fundador do Instituto Solar, um portal de empreendedorismo solar, onde a gente está sempre compartilhando muito conteúdo, muito material, muita coisa gratuita para te ajudar, integrador, a crescer nesse mercado. A gente tem como uma grande missão levar energia solar para todas as cidades do Brasil, e a gente faz isso com pessoas como você, do nosso lado, que tem essa missão junto com a gente, tá bom? Sou criador da Universidade do Integrador, se você ainda não conhece, esse é uma espécie de Netflix fotovoltaico, onde hoje a gente reúne lá diversos profissionais com diversos treinamentos num lugar que parece um Netflix. Então,
muita gente bacana, muita gente diferente, cada um compartilhando lá um pouco da sua experiência com a gente. Mas, Pedro, tudo isso aí é a tua parte formal, né? Na prática, o que é que tu é? Eu gosto de me considerar um eterno aprendiz de vendas. Por que aprendiz? Porque vendas não é uma coisa que você nunca vai dominar 100%. Então, cada vez que tu visita um novo cliente, cada vez que tu conversa com uma pessoa nova, tu acaba aprendendo algo a mais no teu processo de vendas. Então, a gente deve sempre se colocar como um eterno aprendiz, porque tem sempre algo novo a aprender em cada cliente que a gente conversa. Por que que eu vou falar desse assunto com você? Eu preciso que tu entenda um pouquinho de como que eu saí do engenheiro que tinha lá a maior dificuldade de vender, que na hora de conversar com o cliente só tentava falar, eu gosto muito de dizer assim, eu tentava vender módulo, eu tentava vender placa, eu tentava vender inversor. Mas depois que eu tive essa sacada, né, eu entendi uma fórmula para vender e consegui copiar e colar ela, eu vi que nenhum cliente está querendo comprar energia solar. Eles estão querendo comprar uma outra coisa que às vezes a gente esquece, né? E ao longo desse papo tu vai entender o que é essa outra coisa. Como é que tudo começou, né? Eu sempre tive um desejo muito grande de empreender. Então, acho que desde criança, desde muito novo, eu queria empreender. Porque eu já tinha entendido o seguinte, eu posso trabalhar para alguém, mas quando eu olhava ao meu redor, para os meus familiares, para os meus amigos, eu via que quem trabalhava, né, quem era um funcionário de uma empresa, ele podia até ganhar bem, mas ele tinha um certo limite. E quando eu olhava ali ao redor, eu via aqueles empresários andando de carrão, né, fazendo viagem grande, e eu ficava, caramba, qual é a diferença desse cara para um trabalhador convencional? Então eu percebi que é porque eles tinham criado uma empresa, eles tinham criado um negócio. E eu ficava sonhando com aquilo. Pô, eu não quero ser só esse cara que tem ali as coisas, mas é limitado. Então eu comecei a sonhar com isso, com ter o meu carrão, com ter um prédio para alugar, com ter uma empresa, para ter gente, para ter funcionário, para dar de comer para essa pessoa, para realizar os sonhos da minha família. Então eu tinha esse desejo desde criança, mas eu não tinha organizado isso ainda na minha cabeça, né? Então acabou que eu fui crescendo, e fui trabalhando para muita gente, conheci muita gente aí no meio do caminho, mas essa coisa de empreender nunca saiu da minha cabeça. E eu testei vários negócios aí ao longo da minha vida, que não é muito, eu não sou muito velho, tá bom, pessoal? Eu tenho 30 anos, mas pelo menos desde os 20 anos eu tenho aí buscado formas diferentes de empreender e tentando entender como que é esse código da venda, né? Porque eu já sabia que a venda que era o empreendimento que ia levar a gente para o próximo passo. Então, teve um determinado momento que a gente estava na faculdade, acho que terminando a faculdade, mais ou menos, e eu conversei com os colegas e perguntei o seguinte, vocês estão vendo que está rolando um movimento muito forte de energia solar no Brasil? Ainda está pequeno, mas já tem gente entrando nesse assunto. Por que a gente não aproveita para surfar essa onda que está crescendo e que com certeza vai crescer, porque se lá fora isso já é grande, se na Alemanha, se na Europa, Estados Unidos, tem muita gente já falando disso, é questão de tempo para chegar no Brasil. Então, mais ou menos em 2018, a gente ficou com essa pergunta na cabeça e eu pensei, cara, eu vou empreender com energia solar. Eu acho que isso é um ramo que vai dar bom no Brasil e a gente consegue aproveitar o início. Então, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para os meus colegas, né, o pessoal que já era técnico, antes de fazer a faculdade de engenharia, eu era técnico em mecânica, eu sou técnico em mecânica. E eu olhei ali para os colegas técnicos e perguntei, alguém aqui entende alguma coisa de energia solar? Você deve entender que a resposta de todo mundo foi não, né? Ninguém sabia nada ainda de energia solar. E aí foi a primeira pedra do nosso caminho. Eu olhei para o lado, na cidade, eu sou de Fortaleza, em Fortaleza não tinha curso de energia solar, na época ainda, ou se tinha, era aquela coisa mais itinerante, né, que vinha e ia, e a gente acabou não descobrindo nenhum curso. E eu tive uma sacada, né, eu tive ali um momento de inspiração, conversando com esses amigos, e a gente pensou o seguinte, cara, por que a gente não convida a galera que já está empreendendo com energia solar para vir aqui na faculdade, fazer um evento, uma palestra, alguma coisa do tipo, e a gente aprende com eles. Daí a gente pega esse cara, tira tudo quanto for dúvida, pega os macetes e coloca esses macetes em prática, né? Então, essa ideia foi bacana, a gente partiu para cima, beleza, vamos convidar essa turma, fazer algo parecido aqui com o que a turma do Summit Solar está fazendo.
problema é que a gente não conseguiu, ninguém topou o nosso convite. A gente ligou para diversos integradores na época, ninguém topou o nosso convite, a gente ficou naquela, né? E aí, a gente vai começar do zero, vai na tentativa e erro mesmo, e a gente não queria fazer isso porque os recursos, principalmente financeiros, eles eram muito limitados, né? E a gente não tinha bala na agulha para ficar na tentativa e no erro. E aí surgiu uma ideia de convidar os caras para fazer uma live. Ah, vamos fazer uma live. E aí, 21 pessoas toparam fazer uma live, porque eles não iam precisar sair do conforto da casa deles, eles conseguiam ali tirar 1 hora do dia deles para fazer isso, e acabou que nós trouxemos 21 pessoas, isso em meados de 2018, para compartilhar muito conhecimento de energia solar. Eu acho interessante que ainda hoje tem gente que fala assim, ah, Pedro, que massa aquele evento que tu fez, se chama Conensol, né? Que massa que tu fez o Conensol, porque eu não preciso viajar da minha cidade para visitar para fazer uma feira de energia solar, lá geralmente que costuma acontecer somente em São Paulo, né, ou em outras cidades mais distantes, e essa turma até hoje fica muito feliz. Então a gente fez esse plano de entrar nessa jornada de conhecer integradores, de tentar tirar dúvidas com eles, e acabou que a gente conheceu aí ao longo desse processo, no primeiro ano, 21 integradores que passaram a ser uma espécie de mentor para a gente. Então a gente estava sempre conversando com esses caras, tentando entender o que é que eles faziam para vender, tentando entender quais eram as dificuldades, as complicações de se subir num telhado, de fazer um projeto, quais as pedras que a gente ia encontrar quando tivesse que entrar em contato com a distribuidora, e essa turma toda foi ajudando a gente, né? Então, surgiu esse plano de sugar o máximo possível que a gente podia desses integradores. Quando a gente foi colocar em prática, que é o que realmente importa, né? O problema é que a gente descobriu que na vida real a coisa era diferente. Então a gente descobriu muitos custos. Na época a gente pensava que precisava fazer estoque e hoje a gente, como integrador, basicamente não pensa em estoque, né? A gente foi deparando ali com as objeções de clientes e a gente não sabia como responder essa objeção. Então quando o cliente dizia tá caro, a gente mesmo olhava ali para o nosso orçamento e pensava junto com ele, pô, realmente está caro, né? Porque a gente ainda não tinha entendido o que é que a gente estava vendendo. Então, a gente foi encontrando essas dificuldades aí no meio do caminho. E uma dificuldade que eu, Pedro, particularmente tive bastante lá no começo, provavelmente eu imagino que você deve ter também, é que os meus amigos mais próximos, as pessoas que teoricamente eu teria mais facilidade de vender, eles não tinham perfil de comprador de energia solar. Então, um sistema pequeno que a gente costuma vender aqui, geralmente ele vai custar 16 mil reais, 20 mil reais, 25 mil reais, e muitas vezes esses nossos amigos mais humildes ali da infância, eles não tinham condição de tocar isso em prática. Então, essa foi uma outra pedra que apareceu. Pô, eu não estou conseguindo vender para ninguém perto de mim, ninguém dentro do meu ciclo de amizade. Eu preciso de uma solução para isso, né? E acabou que a gente precisou readaptar os planos, a gente passou a entender que sozinho a gente não ia conseguir e foi buscar ajuda externa, né? Então a gente pegou na mão de alguns parceiros no meio desse caminho, até que veio a primeira vitória, saiu a primeira venda. Depois que saiu a primeira venda, aí entra aquele combustível ali de animação, né? E a gente consegue pensar nos próximos. E aí, depois da primeira, a segunda, a terceira, todas as outras, elas vão vindo praticamente que automaticamente quando tu usa esse passo a passo, né? Então, no meio do caminho, a gente acabou colecionando muita história e eu acabei conhecendo muitos integradores. Eu costumo até brincar com a turma que provavelmente eu sou o cara que mais conhece integrador no Brasil, porque a gente já fez mais de 100 estudos de casos de integradores. Eu acredito que já de todos os estados do Brasil, a gente já conseguiu fazer algum estudo de caso com integrador e entender o que é que esses caras estão fazendo para vender, né, para atingir o 100K solar deles mês a mês e tudo mais. Galera, comenta aqui se faz sentido um pouco disso que eu falei agora, se alguém está vivendo alguma dessas dificuldades, né, como ter poucos amigos dentro do perfil de vendas, ou não está sabendo exatamente como responder às objeções dos clientes, principalmente objeções relacionadas a preço, né? Ou então aquela objeção principal, Pedro, eu acho que esse não é o momento ainda de comprar, talvez vai ficar mais barato, o dólar está muito caro. Comenta aqui comigo se isso é uma coisa que tu está vivendo hoje, tá bom? E dentro dessas histórias que a gente veio colecionando aí ao longo do tempo, essa aqui é uma das que
me chama a atenção, né? O nosso amigo Renato Torquato, ele utilizou uma dificuldade que apareceu aí na vida dele como combustível. Ele tinha ficado desempregado, passou muito tempo trabalhando para uma empresa grande, e ele ficou desempregado e olhou para o lado tentando descobrir qual era o mercado que ele podia investir para fazer, para sustentar a família dele, né? Até porque ele tinha perdido ali a principal fonte de renda. Então, ele acompanhou uma dessas apresentações que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, né? E ele viu uma oportunidade no mercado de energia solar, deu o primeiro passo, que é muito importante, não adianta a gente ficar ali querendo que as coisas venham e caiam no nosso colo de graça. Ele deu o primeiro passo, hoje já está com 5 sistemas instalados e fez mais de R$200 mil em vendas em apenas 2 meses. O Renato, ele também fez tudo isso praticamente sem custo algum na empresa, e eu vou te explicar hoje, eu chamo de 4 segredos, né, das vendas de energia solar, como que o Renato fez isso, como que eu fiz isso, como que você vai fazer isso também. Antes da gente entrar nesses 4 segredos, eu queria só te pedir para a gente ir lá na frente, né? Imagina como que pode ser a tua empresa, o teu negócio, a tua vida, a vida da tua família, se tu conseguir fazer o teu 100K solar todo mês, né? Imagina que tu vai sair desse evento hoje colocando 100K solar como meta para o teu negócio, para aquilo que tu está querendo construir de hoje para frente. Eu coloquei essa foto aqui do Mickey, né? Porque ela representa muita coisa. O Mickey, ele representa um sonho lá do Walt Disney, que passou por muita dificuldade, foi muito desacreditado, o que muitas vezes nós empreendedores somos desacreditados pela nossa família, pelos nossos amigos, quando a gente está ali insistindo na ideia de empreender. Aí depois o Walt Disney, ele teve esse sonho realizado e conseguiu criar uma coisa imensa dentro do mercado dele. E ao mesmo tempo essa imagem ela mostra uma série de painéis fotovoltaicos cuja empresa teve o prazer de construir um negócio desses, né? Então, vamos pensar aqui um pouco, né? Como que vai ser o meu futuro se eu fizer o meu 100K solar todo mês? O que é que isso vai representar para mim, pessoalmente, né? O que é que eu vou sentir que eu atingi? O que é que isso vai representar para a minha família se eu tiver um negócio consistente que dá lucro, que é lucrativo e pode, de repente, ali trazer resultados para eles que eles nunca pensaram, né? Quem tu vai deixar feliz no meio do caminho na hora que tu fazer o teu 100K solar. Então, pensa um pouquinho nisso e tem isso em mente na hora de que tu for enfrentar os desafios que tu vai encontrar no processo de vendas, né? Eu gosto de dizer o seguinte: vender, independente de ser energia solar ou não, é uma coisa que exige de você sangue no olho, né? Porque você precisa estar ali conversando com pessoas diferentes, a gente precisa entender, a gente precisa aceitar um não, né? Às vezes a gente fica ali muito triste, chateado quando a gente escuta um não. Às vezes você está muito perto de uma venda, a venda acabou não fechando, e nessas horas às vezes a gente desanima um pouco e precisa lembrar o que é que está motivando a gente para continuar vendendo todo santo dia lá para clientes diferentes, né? E é até interessante falar dessa questão do não. Recentemente, eu estava passando por uns problemas pessoais e eu estava tendo pouco tempo de responder e dar acompanhamento para os meus clientes, né, no WhatsApp, ali, conversando. E eu perdi um cliente. Esse cliente, ele ia pagar à vista, ele pagou à vista, ele estava com dinheiro na mão, já sabia o que queria, e eu não consegui dar atenção para esse cara. Demorei um pouquinho. Quando eu entrei em contato com ele, ele já tinha fechado com a concorrência. Eu fiquei muito chateado com essa situação, porque você perder uma venda que não estava ganha é uma coisa. Agora, você perder uma venda que já estava ali faltando 1% para fechar, eu acho que o nível de chateação é muito maior, né? E só que eu tenho uma filosofia que é o seguinte: eu preciso transformar não em sim. Às vezes é um não de um cara que, eu não vou fazer hoje, eu vou deixar para o mês que vem. Às vezes é um não de um cara que fechou com a concorrência. Moral da história, né? Eu mantive o relacionamento com esse cliente que eu perdi e ele me trouxe recentemente 2 novos clientes que a gente fechou e a gente já está em processo hoje de instalação. Então, assim, construa nesse caminho que tu está visualizando hoje para o teu futuro. Não pense que tu está construindo apenas clientes, não pense que tu está só colocando dinheiro no bolso. Lembra que tu está transformando vidas
de pessoas que estão comprando de ti, né? E realmente a gente consegue transformar vidas quando o cara tem a economia dele ali mês a mês. Às vezes ele vai pegar aquele dinheiro, vai investir num negócio, vai comprar uma viagem para a família dele, vai aumentar, vai fazer uma reforma na casa. Então, lembra, quando a gente vende energia solar, a gente está fazendo um bem muito grande para o nosso cliente, beleza? Mas deixa de conversa, vamos partir aqui agora para os 4 segredos do 100K solar, combinado? Seguinte, qual que é o segredo número 1 do 100K solar? A primeira coisa é que você vai fazer o 100K solar sem ter nascido vendedor. E para tu entender isso, para ficar um pouco mais didático, eu gosto de te apresentar aqui os 2 tipos de vendedores. Primeiro vendedor é o que eu chamo de vendedor SMD. Pedro, o que é vendedor SMD? Segura nas mãos de Deus e vai. Então, é o vendedor segura nas mãos de Deus. Esse cara, ele trabalha na base da sorte. Ele não sabe exatamente o que é que ele precisa perguntar para o cliente, né? Usar o sentido do ouvido. Ele não tem noção nenhuma de o que é que ele deve falar para o cliente na hora certa, no momento certo, no lugar certo. Ele não faz parceria, ele não usa ferramentas para agilizar a venda dele no dia a dia. Ele gosta muito de terceirizar a culpa para todo mundo, menos para ele. Eu não estou conseguindo vender por causa do mercado. Eu não estou conseguindo vender por causa da pandemia. Não, esse cliente, ele realmente é um cliente chato, ele não quer comprar. A cidade onde eu moro, no interior XYZ, ninguém vai comprar energia solar, então é um cara que está terceirizando a culpa para todo mundo, menos assumindo a responsabilidade. Esse é o tipo do vendedor, segura nas mãos de Deus e vai. Qual é o grande problema desse vendedor? O cara que vende sem plano, ele não sabe o que ouvir, não sabe o que perguntar, não sabe o que falar para o cliente. Ele acaba criando e entrando na guerra de preços e muitas vezes tem que abrir mão do lucro dele para conseguir fazer uma venda. Então, eventualmente, o vendedor segura nas mãos de Deus e vai, até consegue vender. Porém, ele teve que abrir mão dos custos, deixou a vida de outros integradores muito pior, porque acaba entrando nessa guerra de preços e o mercado vai caindo, e no final das contas, esse cara, ele costuma quebrar, porque quando tu passa a abrir mão dos lucros, a tua empresa ela não vai ser saudável e tu não vai caminhar para frente. Então, eu espero muito que você não seja o vendedor SMD, mas se por acaso tu está sendo o vendedor SMD, eu quero te convidar agora a ser o segundo tipo de vendedor, que eu chamo de vendedor 100K solar. Então, esse cara, ele sabe validar o cliente antes de gastar tempo dele com N pessoas, ele entende as 4 etapas obrigatórias da venda e sabe colocar em prática, então ele sabe o que é que ele precisa primeiro ouvir desse cliente, ele sabe quais são as perguntas certas para se fazer para ele, antes, durante e depois do processo de vendas, ele sabe o que é que deve falar para o cliente nos momentos certos, e mais importante de tudo, o vendedor 100K solar, ele sabe multiplicar clientes, a gente vai falar um pouquinho aí de prospecção de clientes também, tá bom? Então, eu vou dar uma fórmula bem rápida para você aqui de como que o vendedor 100K solar, ele valida clientes. Isso é uma técnica que, inclusive, eu aprendi com outro integrador, um parceiro nosso, que ele chama de técnica INEC. O que é INEC? É o resumo de interesse, espaço e crédito. Então, alguém te procurou. Fulano, quero colocar energia solar. A primeira coisa que tu precisa descobrir. Esse cara, ele realmente tem interesse? Ou ele só é um curioso? Ele só está curiando ali, está tentando entender um pouco mais de energia solar? Ele tem espaço? Já aconteceu de amigo nosso, colega nosso vendedor, fechar a venda e o cara não tinha onde instalar. Então ele vendeu ali a energia solar, o cara ficou apaixonado pela energia solar, mas ele não tinha espaço. O único espaçozinho lá que ele tinha era de um ponto comercial alugado e ele não tinha onde colocar energia solar. Morava no apartamento, não tinha familiar na cidade, e acabou perdendo a venda. Detalhe, esse caso que eu estou dizendo, o cara estava com um contrato assinado, até que o supervisor da empresa percebeu essa situação e acabou tendo que desfazer essa bagunça, né? E crédito, esse cara, ele tem acesso a crédito? Ele já tem dinheiro no bolso? Ou ele tem algum relacionamento com o banco? Ele já fez algum empréstimo na vida dele? Ele já financiou alguma coisa? Esse cara, ele pelo menos já comprou um carro, uma moto, algum item de maior valor na vida dele? Então,
são perguntas que tu deve fazer até mesmo antes de tu investir muito tempo, muita energia com aquele cliente, beleza? Formulazinha fácil, anota aí e coloca isso em prática antes de gastar a tua energia atendendo teus clientes. As 4 etapas da vendas. E a gente gosta de resumir aqui essas etapas em preliminares, investigação, influência e comprometimento, né? As preliminares é basicamente aquele momento que tu vai... As preliminares é esse momento que tu vai se preparar antes mesmo de fazer uma ligação para o cliente, antes mesmo de tu fazer uma visita para o cliente, tu precisa já saber o máximo de informações possíveis, anotadas, estudar aquele cliente, visitar as redes sociais dele, se for uma empresa, estuda um pouquinho sobre a empresa, as dificuldades do mercado que esse cara está vivendo, assim tu vai ter até assunto para quebrar o gelo na tua conversa quando tu iniciar o teu processo de negociação, tá bom? Então não chega numa conversa, não chega numa negociação sem saber absolutamente nada do teu cliente, porque tu vai ficar perdido e tu não vai construir ali uma conexão inicial com ele, tá bom? E aqui eu aproveito até para falar o seguinte, por que que essa etapa da preliminar, ela é tão importante? Para pensar o seguinte, se tu já teve a oportunidade na tua vida, em algum momento atrás, para comprar algum produto de alto valor agregado, né? Por exemplo, um carro. Um carro não é um produto de prateleira, né? Você vai ter que tirar ali 50 mil, 100 mil reais do teu bolso para comprar, seja do teu bolso ou seja financiado, mas tu vai precisar fazer uma série de questionamentos antes de efetuar aquela compra. Se o vendedor que está te vendendo tiver uma aparência de malandro, um cara que está querendo ali te enganar de repente ou vender mais caro do que realmente deveria, tu vai se sentir confortável para comprar com esse cara? Com certeza não. Então, um comprador de energia solar, antes dele comprar a energia solar, o kit, o serviço, a instalação, ele compra você. Então, você primeiro precisa se vender. Quanto melhor for a tua preliminar, quanto mais tu demonstrar esse interesse, esse cuidado, essa atenção, já saber um pouco do histórico desse cliente, isso vai construir um ótimo relacionamento entre você e o cliente e a tua venda ela vai fluir um pouco mais fácil, tá bom? Mas aqui a venda ainda não está garantida. O cliente ele pode se conectar com 2 vendedores, contigo e com o teu concorrente. Pode até ser que o teu concorrente ele se conecte melhor que você. Pedro, se isso acontecer, eu perdi a venda? Ainda não, porque a preliminar, apesar dela ser muito importante para você fazer essa conexão, ela não é definitiva e tu consegue ainda recuperar na etapa de investigação e de influência. Você faz perguntinha, né? Você faz preliminar, você estuda sobre o seu cliente? Se a tua resposta for sim, coloca aqui no comentário que eu quero entender um pouco se tu já faz isso hoje. A segunda etapa é a etapa da investigação, é onde a gente vai escutar, vai usar o primeiro sentido, que é o de escutar. Qual é o problema aqui? A gente sabe, todo mundo fala, né? 2 ouvidos e uma boca, então eu preciso ouvir mais e falar menos. Para o vendedor, isso é a maior realidade que existe. A gente precisa ouvir mais e falar menos. Por quê? Quanto mais eu escuto, mais munido eu vou estar na hora de fazer o meu pitch de vendas. O que é pitch de vendas? É uma apresentação de vendas. Então, quanto mais informações eu tenho, mais fácil vai ser para eu vender. Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui. Uma vez eu estava negociando com a cliente, eu fiz esse processo aqui de perguntas para ela, que a gente chama de SPIN. SPIN é a metodologia mais aplicada no planeta Terra para vendas de produto de alto valor agregado, como a energia solar, tá bom? Então, o SPIN, ele é um gabarito, são 4 processos de pergunta que tu precisa fazer para o teu cliente, para que tu pegue essas respostas, utilize elas ao teu favor na hora de tu apresentar uma proposta e fazer o teu pitch de vendas, tá bom? Então, na situação, tu precisa entender o que é que esse cara está vivendo, qual é o negócio dele, quais são os custos, os gastos que ele tem com energia ali na residência, no comércio dele. O problema é entender o que é que esse cara tem vivenciado de problema que a tua solução energia solar consegue agregar valor, né? A pergunta de implicação, ela já vai trabalhar o seguinte, cara, um exemplo, né? Se tu vamos supor que o cara tem uma padaria ali que está gastando 5 mil reais de energia por mês e a gente consegue baixar a energia dele
para 4.200. Você chega baixa a energia dele para R$800 e ele vai ter uma economia ali de 4.200, por exemplo. Aí você pergunta, cara, se tu tivesse uma injeção de caixa de R$4.200 aí na tua empresa a partir do próximo mês, isso implicaria em quê? Tu conseguiria contratar um novo funcionário, tu conseguiria comprar uma nova máquina de café e atrair mais pessoas para o teu negócio. Então, a gente faz uma coisa e implica a outra, né? E a pergunta de necessidade, essa é o tipo de pergunta que eu mais gosto, é quando tu joga uma pergunta para o teu cliente e é ele que tem que vender energia solar para ele mesmo, né? Então, uma pergunta básica é o seguinte, cara, por que tu acha que energia solar seria uma boa para ti? Pergunta muito simples, mas que ele vai começar a pensar por que ele deveria comprar energia solar. Então, ele vai listar, eu acho que era por causa de X, de Y e de Z. Enquanto isso, tu está anotando ou num papel ou na tua mente, né? E tu vai utilizar isso na próxima etapa. O exemplo que aconteceu comigo recentemente, né? Eu estava conversando com uma cliente residencial e ela soltou o seguinte: Pedro, eu queria, se eu tivesse economia na minha conta de energia, eu vou investir esse dinheirinho aqui que sobra na compra de uma outra casa, porque o meu sonho é ter uma outra casa. Eu posso vender, pode ser uma casa de veraneio, eu posso usar ela para alugar e ganhar dinheiro, e eu anotei essa informação. Então, adivinha o que foi que eu falei quando eu finalizei a minha etapa do pitch de vendas, né? Eu reforcei essa informação que eu só descobri por causa do Spin. E no final da apresentação eu falei, fulana, tudo isso aqui que eu te apresentei é a chave para você ter uma economia e ter uma injeção aí de capital no seu bolso todo santo mês, já que você está economizando na sua energia elétrica, e você vai realizar agora um pouco mais facilmente o seu sonho de ter uma casa para alugar. Então, eu lembro que os olhos dela disseram muita coisa quando eu falei isso, né? Primeiro que ela se sentiu cuidada, né? Ela se sentiu uma pessoa especial, ela não era só mais um que eu estava tentando vender. Ela era uma pessoa que o Pedro sabia os pormenores ali, as intenções, os desejos, os sonhos que ela tinha por trás do processo de compra dela. E isso já cria ali uma conexão ainda mais forte com o teu cliente. Nesse processo de pitch, tu precisa criar uma oferta irresistível para o teu cliente. Hoje o mercado americano ele usa muito esse dizer, né? Oferta irresistível, uma oferta que tu faz seguindo um passo a passo, de modo que no final é uma oferta tão boa que o cliente ele não tem como deixar de comprar ela. Então, tu pode pesquisar um pouco mais sobre esse assunto, certamente, na hora de fazer o teu pitch de vendas, tu vai lograr mais isso. Resumindo muito rápido, o principal de uma oferta irresistível. Primeiro, tu precisa, logo no começo da tua conversa, fazer ela visualizar o que é que ela vai ter de benefício após aquela compra. Uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus clientes é o seguinte, cara, tu já pensou que tu seria milionário alguma vez na tua vida? E o cara fica, milionário? Como assim, Pedro? Então tem clientes que, às vezes, a economia que esse cara vai ter ao longo dos 25, 30 anos vai ser a economia de milhões. Então eu já coloco isso na mesa para ele já fica assim, caramba, nunca tinha pensado nisso. Então eu já começo com uma coisa que faz ele pensar lá na frente, nos benefícios. Depois tu precisa construir um pouco de conexão com ele. Aí tu vai falar um pouquinho da tua história, dos teus clientes, dos projetos que tu já fez, as loucuras que tu encontrou aí no meio do caminho, né, vendendo energia solar. Depois tu vai apresentar os pormenores do que tu tá vendendo, quais são os diferenciais que tu tem em relação a toda a concorrência, o que é que só tu consegue entregar para aquele cliente. No caso da energia solar, eu preciso deixar isso claro, né? Quase todo mundo vende equipamentos muito similares. Então, venda de energia solar, você não vai se diferenciar por equipamento, tá bom? É possível, sim. Muitas vezes, toda a concorrência na tua cidade só vende o mais barato para facilitar e tu pode trabalhar com os melhores equipamentos do mercado. Tem clientes que dão preferência para isso e tu pode se diferenciar nesse sentido. Mas no final das contas, 99% dos clientes, eles não entendem de equipamentos. Eles entendem de serviço. Então, tu precisa elevar o teu serviço lá para cima, tu reforça o profissionalismo, a qualidade do teu equipamento, mas é no teu serviço onde você e cada um dos concorrentes são diferentes entre si. E é nesse pitch de vendas que tu vai mostrar essa diferenciação de você para todo o resto, tá bom?
No final dessa apresentação, o cliente ele precisa ter aquela sensação. Se eu não fechar com o Pedro, então não faz sentido eu comprar energia solar. Ou se eu não fechar com o Pedro, eu tenho grandes chances de ser enganado, eu tenho grandes chances de a minha obra demorar mais. Então, tu vai ter que construir esse profissionalismo aí de você se vender e vender a tua empresa, vender a tua equipe, vender teus parceiros, tá bom? Por fim, a gente tem a etapa do comprometimento. Então, na venda é o seguinte, tu precisa fazer com que o cliente se comprometa em pequenas etapas. O primeiro comprometimento é o cara enviar a conta de energia. Se ele nem enviar a conta de energia, se ele nem fizer isso, que é o mínimo, dificilmente tu vai fechar a venda, né? O próximo comprometimento é fazer com que esse cara converse contigo, que é o momento que tu vai investigar. O próximo comprometimento é marcar uma apresentação da proposta, da tua oferta para ele. O próximo comprometimento, assinar o contrato. O próximo, pagar. O próximo, receber a turma lá na casa dele. Então, venda é uma série de comprometimentos. E você não pode, em hipótese alguma, pular uma etapa de comprometimento, porque o cliente ele vai se sentir ofendido ou ele vai sentir que tu tá forçando muito a venda e ninguém gosta desse sentimento, tá bom? Vou dar uma corrida aqui que o nosso tempo tá limitado. O exemplo aqui, né? Eu gosto muito de falar do exemplo do Jailson. O Jailson, ele é um aluno meu e ele é um exemplo que o aluno ultrapassa o mestre, né? O Jailson, ele começou seguindo o Instituto Solar nas redes sociais, ele acabou se tornando membro da gente, né? Passou a ser um dos nossos alunos. Ele conseguiu um emprego como vendedor numa empresa, ele aplicou essas 4 etapas da venda e ele utilizou o SPIN e fez uma oferta irresistível. E ele é o cara que até hoje, pode até ser que eu tenha outros alunos que tenham atingido resultados maiores, mas ele atingiu o maior para mim até hoje, que foi vender um sistema fotovoltaico R$4.000 mais caro do que o concorrente dele. Então, isso foi um baita de um resultado que o Jailson atingiu, né? Não é fácil vender um sistema R$4.000 mais caro do que o teu concorrente, mas o cliente comprou o Jailson de uma forma tão forte que ele teve essa sensação no final da oferta irresistível. Se eu não fechar com o Jailson, o meu prejuízo pode ser maior que R$4.000. A falta de atenção do concorrente no pós-venda pode ser maior que R$4.000. Então, eu prefiro pagar R$4.000 mais caro do que fechar com outra pessoa. E é isso que a gente precisa construir nas nossas conversas com os clientes. E, por fim, o Jailson abriu sua própria empresa e está aí hoje fazendo seu 100K solar e buscando resultados diariamente no seu negócio, né? Vamos lá para o segredo de número 2. Para fazer o 100K solar, você não precisa ser especialista em energia solar. Você só precisa de 3 informações. Que informações são essas? É o que eu chamo de triângulo solar. Tu precisa entender o mínimo do mundo técnico, que é a parte de projeto e instalação. Tu precisa entender o mercado, o que é que está rolando no mercado, quais são as novidades que estão acontecendo. E hoje a rede social, ela ajuda muito a gente nisso, né? Se tu entra lá no Instagram do Instituto Solar, tantos outros que estão aqui também participando do evento, tu vai estar munido dessas informações, dessas atualizações. Agora, saiba quem escolher, porque às vezes muita informação, isso pode te atrapalhar. E por fim, o pilar financeiro, que é onde a gente está estudando e conversando hoje, que é o pilar de vendas, tá bom? Qual que é o pilar que muitas vezes ele pode ser uma dificuldade para quem quer focar em vendas? É o pilar técnico, que é projeto e instalação. E aqui eu te coloco qual é o segredo para tu dominar rapidamente esse triângulo solar. E o segredo é muito simples, é modelar os especialistas e acompanhar estudos de casos, que foi exatamente o que eu fiz lá no passado. Eu olhei para quem já estava vendendo, eu olhei para quem estava tendo êxito com energia solar, conversei com esses caras, pedi ajuda, tiraram minhas dúvidas, paguei consultoria, fiz cursos e cursos e cursos, até que eu modelei essa galera e comecei a colocar em prática o que eu aprendi com eles. Então essa é a forma mais rápida. Pega o que eu estou te falando aqui, pega o que outros colegas estão compartilhando aqui contigo, coloca em prática, né, rápido, testa e busca o teu resultado nesse sentido. E aqui eu gosto de fazer essa pergunta, né? Você quer ir rápido ou você quer ir longe? Então, existe uma diferença entre ir rápido e longe. Dizem que é o seguinte, né? Se eu quero ir rápido, eu vou sozinho. Se eu quero ir longe, eu vou acompanhado. Então,
A próxima pergunta que você vai fazer é o seguinte: vendi, o que é que eu preciso fazer agora, Pedro? Tu precisa somente de um parceiro projetista e um parceiro instalador. Como que eu consigo um parceiro projetista e instalador se eu estou focando somente em vendas? Hoje o Instituto Solar tem uma rede de parceiros dessa parte de projeto, instalação, então qualquer coisa tu pode buscar a gente, troca uma ideia com a gente para buscar esse parceiro aí na tua cidade. Hoje a gente tem mapeado aí praticamente a turma do Brasil todinho, a gente tem membros lá na comunidade solar que estão espalhados aí por todos os estados do Brasil e essa turma pode te ajudar com o projeto e instalação. O próprio portal solar, né, o primeiro portal de energia solar do Brasil, se eu não me engano é o primeiro, né? Lá tem mapeado também uma série de integradores, mas nesse caso não vai ser filtrado como os nossos, não, os nossos eles são... a gente já tem uma certa amizade, no portal solar tu vai ter que ligar para eles, trocar uma ideia, construir um pouco ali de amizade com esses caras. E tu pode encontrar eles também no Google My Business, que é uma ferramenta que te ajuda a buscar esses integradores aí, tá bom? De uma área completamente diferente, e aqui é um outro exemplo, né, um outro case, eu não coloquei a foto aqui do Luiz, que eu não consegui pedir permissão para usar a foto dele a tempo, mas o Luiz, ele é um funcionário público, ele é um pouco restrito, né, porque como ele é funcionário público, ele não gosta de deixar muito ali, às vezes, divulgar esse trabalho que ele faz em paralelo, mas dando esse exemplo aqui do Luiz, ele é funcionário público, ele focou na simplicidade desse triângulo solar que eu apresentei para vocês, então ele aprendeu o mínimo possível que ele precisava de projeto, instalação e do mercado de energia solar e focou na venda, focou no 100K solar. Então, ele aprendeu esse básico em encontros como esse que a gente está fazendo, topou um desafio que eu fiz a ele, que era vender 100 mil reais de energia solar em 31 dias, ele fez as parcerias que eu sugeri para ele no meio desse caminho, ele percebeu que modelar era a forma mais rápida, então como ele tinha um prazo muito curto para cumprir esse desafio, ele olhou para a galera o que é que eu estava fazendo, o que é que Renato, o que é que outras pessoas estavam fazendo que estava dando certo, aplicou o SPIN, né, aplicou as 4 etapas obrigatórias de vendas, e em 31 dias esse maluco conseguiu fazer vendas de 7 sistemas fotovoltaicos utilizando a SPIN e utilizando a oferta irresistível, né, os dois sentidos, saber escutar e saber o que falar para o nosso cliente. E ele também ultrapassou o 100K solar aí, já no primeiro mês. Então, o Luiz fez um trabalho sensacional, setando um prazo para ele, né? Ele tinha um prazo, ele abraçou o desafio, você pode abraçar esse desafio também. Ó, a partir do mês de agosto, eu tenho 30 dias, 31 dias para fazer o meu 100K solar e utilizar essas estratégias que eu estou compartilhando aqui contigo para atingir esse resultado, tá bom? Segredo de número 3. É possível fazer o 100K solar mesmo que você ainda não saiba como prospectar clientes ainda, né? Então, eu te pergunto aqui, tu sabe quem é o maior vendedor de energia solar do Brasil? Se você não sabe, eu vou te dizer, se chama o teu cliente. Quem mais vende energia solar hoje no Brasil não são os integradores, são os clientes dos integradores. E isso aí a Greener, né, que faz pesquisa de mercado, já tem falado isso bastante. Nos últimos relatórios, isso sempre vem se mostrando verdade. Então é o seguinte, basta tu seguir a regra do 1 e do 80-20 que tu vai atingir infinitos compradores para a energia solar e para o teu 100K solar. O que é a regra do 1? Conseguir o primeiro cliente. Conseguir o primeiro cliente, tu vai... Eu não vou entrar na regra 80-20 porque o nosso tempo está limitado, tá bom? Mas a regra do 1, conseguir o primeiro cliente, esse cliente ele vai te trazer mais 2. O próximo vai te fazer mais 2. O próximo vai te trazer mais 2 e aí é infinito. Basta tu fazer o acompanhamento certo, basta tu fazer o pós-venda certo, basta tu estimular o cliente da forma certa que no teu pós-venda as tuas vendas elas vão se multiplicar. Hoje o maior vendedor de energia solar do Brasil é o teu cliente, tá bom? Então fecha a primeira venda que as outras elas vão vir, basta tu aplicar o modelo, basta tu aplicar a fórmula do vendedor solar. E aí eu compartilho com vocês a história do meu anjo, né? O meu anjo se chama Igor. O que é que aconteceu lá no começo? Eu não tinha dinheiro para colocar energia solar para mim mesmo na época. Então eu precisava vender para alguém. A minha rede de amigos, todo mundo era muito humilde, pouca gente realmente teria condições de colocar energia solar
na casa ou pequena empresa dessa turma, pequenos comerciantes que a gente conhece ali do bairro e tudo mais. Então eu encontrei um amigo que tinha um poder aquisitivo maior e fiz com ele basicamente uma parceria ganha-ganha. Então foi o meu estudo de caso na época, né? A gente fez todo o projeto dele, praticamente quase que a custo zero, né? Porque era um amigo meu. Ele ia ganhar o sistema fotovoltaico dele, ele pagando equipamento, pagando os custos mínimos, é claro, e eu ia ganhar o meu primeiro cliente, o meu primeiro estudo de caso, para entender como que funcionava a dinâmica, né? Então, teve alguns percalços aí no meio do caminho, mas no final das contas a gente conseguiu fazer essa instalação e só bastou essa primeira venda para todas as outras virem. Porque o Igor começa a falar para o vizinho vê ali o momento da instalação, a gente pega essas fotos, vai divulgando, então as coisas elas começam a fluir depois da regra do 1. Combinado? Segredo de número 4 e último, né? Para fazer o 100K solar, você não precisa gastar R$1 direto do seu bolso e nem se preocupar com burocracias para abrir a sua empresa. Por quê? Na época, né, que a gente estava começando, a grana limitada, ela força muita gente a pensar em alternativas. Então, conversando com integradores, contratando até algumas consultorias ali pequenas para a gente entender como que a gente saía do zero, nós vimos que era possível construir um exército de um homem só. E aí a gente pegou emprestado um conceito do mundo de startups que se chama MVP, que é mínimo produto viável. E o mínimo produto viável para se vender energia solar é fazer a primeira venda de modo informal, né? Calma que eu não estou dizendo para todo mundo sair daqui vendendo energia solar informalmente, tá bom? Mas o que é que acontece? No começo da nossa trajetória com venda de energia solar, eu não sei se aquilo ali é uma coisa que eu quero para mim, eu não sei se eu vou viver daquilo, eu não sei se eu vou vender aquilo para sempre, ou vou passar anos trabalhando com aquilo. Então eu optei por fazer tudo tudo na informalidade. Eu optei por buscar parceiros que pudessem me ajudar, que pudessem comprar no distribuidor e que eu pudesse vender para os primeiros clientes sem ter CNPJ, sem gastar em nada com a minha empresa. Então a gente terceirizou o projeto, terceirizou a instalação e terceirizou a compra de equipamentos. No caso, a gente pediu um apoio do nosso projetista para comprar o equipamento para a gente. Depois que eu senti, pô, isso aqui é bom, o que é que eu posso fazer agora de modo que isso seja o mínimo custo possível? O próximo passo é o formalizar. Então a gente abriu o MEI, né? O MEI, todo mundo conhece um pouco aí do MEI, para começar a fazer as primeiras vendas, para poder ter cadastro nos distribuidores e assim facilitar o nosso acesso a equipamentos. Depois disso, que a gente sentiu, pô, realmente é isso que a gente quer fazer, vamos para frente. A gente chamou um contador, formalizou a empresa e tudo sempre trabalhando no sistema de parcerias com o menor custo possível. Então, essa é a sugestão que eu te dou. Tua primeira, segunda, terceira venda. Se tu tá sentindo, se tu não sabe ainda se tu vai abraçar a energia solar pro resto da tua vida, faz isso na informalidade com parceiros do teu lado para te ajudar, né? Parceiros que já estão atuando. Depois tu vai formalizando e crescendo o teu negócio. O que é que todos os cases que eu apresentei aqui hoje têm em comum? O que é que essa turma tem em comum? Todo mundo seguiu os 4 segredos, né? Ninguém nasceu vendedor, ninguém era especialista em energia solar. Mesmo sem saber prospectar, a gente utilizou a regra do 1 para multiplicar os nossos clientes e a gente começou na informal, MEI, CNPJ, para que a gente começasse sem custo nenhum. E aqui eu te faço uma pergunta. Se você aplicar os 4 segredos que eu compartilhei contigo aqui hoje, você acredita que consegue fazer o 100K solar? E aí é uma resposta que só você pode ter, né? Então coloca aqui no chat, é interessante a gente saber isso. Se tu acredita que dentro desses 4 segredos que eu compartilhei hoje contigo, tu consegue atingir o teu 100K solar? Aqui a gente vai para os próximos passos, né? Espero muito que você esteja animado com esses segredos aí que eu compartilhei contigo. Hoje a gente só descobriu aqui uma pontinha do iceberg, porque tem muita coisa ainda no processo de vendas para a gente ir se aprofundando. E se tu quiser ir para águas mais profundas, eu tenho um convite especial para te fazer para a turma que está aqui participando do Summit Solar, né? Eu vou deixar aqui um link para vocês fazer o download do resumo dessa apresentação e para vocês conhecerem a fórmula do vendedor solar. Então, a fórmula do vendedor solar ela é um treinamento que o Instituto Solar tem para te ajudar no teu processo de primeiras vendas. Basicamente, lá dentro dessa parte de primeiras vendas, eu filmo eu dentro do meu negócio,
mostro o meu computador, mostro o que é que eu faço, como que eu crio uma proposta comercial em 3 minutos e não perco tempo conversando com clientes que muitas vezes não vão converter. Você entende o spin selling, você domina o spin selling, sabendo utilizar os dois sentidos. Depois que tu tá vendendo naturalmente, organicamente, tu aprende o marketing digital, que é o que vai fazer tu explodir as tuas vendas de energia solar. E principalmente lá dentro tu vai encontrar cases de sucesso e estudos de casos de outros integradores e empreendedores que têm vendido aí bastante energia solar no mercado, tá bom? Então, com essa fórmula, basicamente, tu vai conseguir atingir o teu 100K solar mais rápido. Com tudo que eu apresentei aqui hoje, tu já consegue fazer isso. Agora, se tu quer fazer isso mais rápido, eu te convido a conhecer essa fórmula, tá bom? Você se livra da briga de preços, tu não vai mais gastar muito tempo e dinheiro, como a gente fez muito, né? Gastando aí com cursos, consultoria, mais de 25 mil reais investidos e 4 anos de jornada para descobrir essa fórmula, né? E com a fórmula do vendedor, e a energia solar, aqueles teus projetos, eles finalmente vão poder sair do papel, tá bom? Então, eu estou deixando aqui para vocês um presente de 65% de desconto somente para quem está participando aqui do Summit Solar. E esse link, ele vai estar aqui na página onde tu tá, basta clicar, ou então tu pode visitar esse outro link que eu deixo disponível aqui, tá bom? 65% de desconto até o final do evento. Acabou o evento, acabou esse desconto. Então, visita lá o site institutosolar.com/ss21. Essa é uma página que foi criada exclusivamente para você, que está participando aqui do evento, e tu vai conseguir fazer o download do material e também garantir aí esse teu 65% de desconto para você que quer navegar para águas mais profundas no nosso... E copiar e colar a nossa fórmula do vendedor solar. Beleza? Muitíssimo obrigado por ter me acompanhado até aqui. Desejo todo o sucesso do mundo. Manda lá um direct pra gente no Instagram quando tu atingir o teu 100K solar. Tá aqui todos os nossos contatos. Entra em contato com a gente, vai ser um prazer trocar uma ideia contigo, tá bom? E se possível, tira uma foto aqui agora dessa tela, publica lá no Instagram e marca o Summit Solar, marca o Instituto Solar, que vai ser um prazer muito grande. Te espero lá no nosso site. Um grande abraço e muito sucesso para você.